mais um diferencial. O protagonista não tem frescura com mulher nessa obra. Mas eles recusaram até que o momento que ele deu um dane-se e matou todos eles e comeu ainda, porque ele ganha habilidade quando come. Fica só nisso, o pessoal fica shippando ele com umas garotas lá, mas nunca dá em nada. Então aqui claramente dá, em 3 episódios já deu. Esse anime específico tá acima da média pro Estúdio Den, porque a média deles é muito lá embaixo. Eu tô de saco cheio dos protagonistas que ou são 880, ou é dark pra caramba, ou é bonzinho pra caramba, que a gente tem o meio termo. Fala, gente, voltamos aí com mais um Primeiras Impressões, na temporada de abril de 2024, dessa vez com Remonster, um anime aí que eu comentei que seria um dos destaques nos isekais que iriam estrear aí nessa temporada e não deu outra. Tá chamando a atenção de muita gente e nem rolou a polêmica com ele ainda. A polêmica é só daqui a uns 2 episódios. Esse vídeo aqui eu vou comentar do episódio 1 a 3 dele. E a história é basicamente um cara que reencarnou, e ele tava no mundo futurista, essa parte é meio diferente, mas ele reencarnou desse mundo aí depois que foi assassinado e foi parar em um mundo de fantasia, onde ele renasceu como um Goblin. Então essa é outra parte muito estranha da história, ele renascendo como um bicho desse. Embora ele não fique muito tempo, em 2 episódios, ele já assume essa forma aí, que é a de ogro, porque nesse mundo aí é uma das partes mais interessantes. Os seres podem evoluir. Não só o protagonista, mas os personagens à volta dele também, um bando de mulher à volta dele. Inclusive, essa foi uma das partes que também chamou atenção principalmente. No 3º episódio aconteceu um negócio que eu acho que muita gente não esperava, embora tenha avisado. Naquele vídeo que eu comentei lá, eu fiz o que esperar de Remonster e também expliquei a polêmica que tem nele, que ainda não apareceu a parte polêmica. De qualquer forma, vamos lá comentar o que teve de mais interessante nesses 3 primeiros episódios. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você tem vídeos extras toda semana, além de acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de primeiras impressões. Tem vários animes interessantes ainda para comentar da temporada. De qualquer forma, esse aqui foi dentro do esperado. Não me surpreendeu em nada. No caso, quem não conhecia o original, pode estar surpreso com alguma coisa. Mas dentro do que eu vi do mangá, foi exatamente o que eu esperava, tirando o fato de que existia o medo de que eles fossem cortar as interações do protagonista aí com as mulheres. Caso fosse fazer igual esse anime aí, onde quando apareceu uma delas grávida, você ficou meio... Como assim? O protagonista dormia com ela? É, você que não sabia é porque o anime cortou, mas no original tinha. Não é nem nada pesado e tal, é exatamente o que eles mostraram aqui. O autor não fica detalhando, e tem até umas piadas com isso, então ele tenta levar de forma leve a coisa toda. E eles botaram no anime. Então esse aqui não decidiu ir por aquela abordagem lá, de cortar tudo igual esse anime, que é bem legal, eu gosto dele. É super divertido, relaxante de assistir. Mas essa parte aí da censura que fizeram nele é um negócio... não dá pra entender, até porque não era pesado isso no original. E, bom, do começo, o protagonista reencarnou aí como Goblin, mas ele ficou muito pouco tempo, é até engraçado isso, o pessoal espera que ele vá lutar como Goblin muito tempo, mas no primeiro episódio ele já virou um Hobgoblin. E deixaram mais bonitos os Hobgoblin ali no original, eles não são tão bonitos assim não. Então ainda parece um Goblin. Só que aí não, aí ele só, no caso, virou um humano com orelhas pontudas e uma outra cor, é basicamente o que aconteceu. E bom, uma das partes interessantes é que ele faz um amigo, então tem esse negócio de companheirismo dele lá, com aquele puro músculo, basicamente, é pouco cérebro, é muito músculo, a definição de ser amigo dele, mas é gente boa. E tem também a Goblin lá, que tava junto com eles, que é apaixonada por ele. Então a dinâmica com ela é interessante e vai ficar melhor mais à frente, porque eu não vou detalhar aqui, não vou dar o spoiler, mas vai acontecer um negócio interessante quanto a ela. Então é uma personagem que no momento tá meio que de escanteio, né, na história. Até o episódio 3, ela tá lá junto das garotas que gostam dele e tal, mas é isso. Não tem nada que destaque ela, diferencie ela. Mas o autor vai dar a devida atenção a ela e vai ser interessante, como vocês vão ver mais à frente. Mas de qualquer forma é bonitinho. Os ciúmes que ela sente e tal, no caso como ela gosta dele, demonstra toda hora e tudo mais. Mas teve a parte pesada antes. No caso, eu fiquei na dúvida se eles iriam cortar ou não, mas botaram. As mulheres presas lá, algumas grávidas até. E esse velhinho aí, que parece gente boa e tal, no caso é tranquilaço com eles, é ele que tava indo lá, no caso, atrás das mulheres ali presas na caverna. Então esse costume aí que tem na literatura, tudo que envolve goblins geralmente tem essa parte deles capturarem humanos, humanas mais precisamente, já que nascem muito poucas fêmeas dentre os goblins, então eles procriam usando humanas, outras raças em geral. De qualquer forma, tem as mulheres lá, é bem rápido as cenas, mas elas estão ali, e o protagonista, se fica mais velho, ele pega e dá um veneno para elas, no caso, para acabar com o sofrimento delas ali. Então o velhinho fica mal até, porque elas morreram e tudo mais, só que não explica que foi o protagonista que fez isso. Dá a entender só que, no caso, elas morreram sozinhas.
Mas não, foi o protagonista que deixou um veneno ali com elas. Alguns vão se perguntar por que ele não tentou salvar elas, levá-las de volta pra cidade e tal. Gente, ele não é nenhum santo. O protagonista não é mau, deu pra ver, eu acho, depois de 3 episódios, mas ele não é santinho. Isso é umas partes interessantes até. Porque sai daquele clichê do protagonista ultra bonzinho de Sekai, que é um negócio muito chato, honestamente. Ou o cara é aquele mega dark porque traíram ele ou algo parecido, ele ficou super dark. Ou então é um cara que é ultra bonzinho e inocente. Aqui a gente tem um cara que tem a parte mais fria dele, precisa matar gente, ele mata. No caso, ele tem pena das pessoas e tal, trata bem até as mulheres que ele salvou lá, mas quando precisa ser mais rígido, ele é também. Então, ele tem os dois lados. Não é aquele negócio que dá pra definir tão fácil, o cara é ultra bonzinho e inocente, ou o cara super dark. Não, nenhum dos dois bate com ele, por exemplo. De qualquer forma, como ele não tinha força pra libertá-las dali, porque se ele tentasse, obviamente, iria todo o pessoal dos Goblins lá contra ele, e também tentar levar elas pra cidade humana, ele acabaria morrendo no processo também, porque tem uma floresta lá cheia de perigos no caminho. Então, óbvio que ele não ia se arriscar a esse ponto de poder morrer para tentar salvar as humanas presas ali, mas ele deu uma opção a elas, para elas acabarem, se quiserem, com o sofrimento delas, nas mãos aí do velhinho que estava indo na caverna. E, obviamente, dos Hobgoblins, que voltam lá e trazem mais mulheres, inclusive, porque é um costume dos Goblins isso. E aí o protagonista já se nega a seguir com esses costumes, é um negócio que ele não concorda, então ele até desafia e derrota lá o líder dos Hobgoblins, que era o líder deles aí, que eles tinham, mas o protagonista tá muito mais forte que o cara. Até porque tem essa característica, eu nem comentei isso até agora, né, mas é uma coisa bem diferente também. Ele absorve de poder novo tudo que ele consome. Isso aí lembra um pouco Slime, né? Essa obra aqui, na verdade, parece, de certa forma, um slime, só que em vez de virar um slime, o cara virou um Goblin. E essa obra não tem problema com mulher também. Enquanto, no caso Slime, o protagonista se interessa, mas nunca corre nada, basicamente. Fica só nisso, o pessoal fica shippando ele com umas garotas lá, mas nunca dá em nada. Então aqui claramente dá, em 3 episódios já deu. Mas o que torna o protagonista tão forte nessa obra é essa capacidade dele de absorver as técnicas, habilidades de tudo que ele come. Sejam humanos, seres, o que seja. E bom, ele vai usando isso, ficando forte pra caramba. Teve até um clímax de ação, inclusive, no episódio 2, onde ele quase morre. E bom, essa parte da ação tá ok só. Tá bem o que tava vendendo pelo trailer. Alguns reclamando que tá muito animado, cheio de quadro estático. Gente, tá exatamente o que eu esperava. Não tem só quadro estático, tem partes fluidas. Tem partes de ação legais. Só que não é aquela parte mega empolgante. Então, essa história, na verdade, tem esse probleminha. Ela tem alguns meio que clímax, e aí eu esperava que, obviamente, o diretor fosse tentar transformar num negócio empolgante, porque no original geralmente não é tão empolgante. Então eu pensei que o diretor ia conseguir, mas não, ele nem tentou. Então a parte lá dele contra o urso é pra ser meio que um clímax de meio de arco. Mas acaba sendo só ok, um entretenimento, mas nada que, nossa, que luta empolgante, tal, coisa parecida. Embora o protagonista quase morra nela, né? De qualquer forma, a direção mediana, que eu esperava, caso quando eu vi staff e tal, o diretor não era ruim, então não devia sair uma coisa tão ruim quanto geralmente sai nesse estúdio Den, que é super meia boca. Esse anime específico tá acima da média pro estúdio Den, porque a média deles é muito lá embaixo. Então, quem tá reclamando aí, olha, gente, pra ter caído nesse estúdio até que não tá ruim, não. Tem umas partes fluidas aqui ali bem feitas, e tem algumas partes que é quadro estático. Eles, no caso, vão investir tudo, não vão esbanjar em tudo. Mas não está ruim esse aspecto técnico aí do anime. Só não tá muito empolgante nas partes que tem ação, geralmente. De qualquer forma, o começo da história lembra mais aquele shonenzão, o protagonista ficando mais forte, no caso comendo criaturas, absorvendo poderes, evoluindo bem rápido. Alguns disseram meio rushado isso, porque é quase como se fosse um diário, né? Vai passando os dias dele. Vocês sabiam que a gente tá no volume 1 ainda? Então não tá rushado. Na verdade, eles estão indo até numa cadência bem de boa. Porque o primeiro volume são os primeiros 60 dias dele, nesse mundo aí. A gente parou pelo 40 e pouco no episódio 3. Então ainda vai ter mais um episódio que vai encerrar o volume 1. Ou seja, eles vão tratar 3 volumes essa temporada. Vai ser 4 episódios por volume. Já deixou bem claro lá qual vai ser o ritmo. Mas o ponto é que não tá rushado. Tá no ritmo ok. No original também é meio que descrito, meio que resumidamente, várias coisas ali que acontecem. Então, muita coisa que você vê em quadros rápidos ali, só com uma narração, é porque era assim no original também. Não fica detalhando aquele negócio todo lá, não. É que o autor realmente quer ir passando vários eventos e ele fica detalhando dia a dia os eventos. Então, fico com essa impressão estranha de que parece que ao invés de mostrar certinhos eventos, eles estão só narrando para resumir. Mas isso era assim no original também. Quando não é para resumir um evento, ele tem mais importância, aí é mostrado direitinho, como a gente vê em algumas partes. Mas é só uma dinâmica meio diferente, que as pessoas não estão acostumadas a ver, em termos de narrativa. A história é meio contada como um diário, que de vez em quando detalha mais algumas situações mais importantes. Alguns vão gostar disso, porque raramente você fica entediado, tem sempre algo novo acontecendo. A história não para, porque está sempre passando de um dia para o outro, rapidamente lá.
mas ao mesmo tempo, pra alguns sou estranho. De qualquer forma, como o protagonista dominou o grupo dele, ele conseguiu salvar as mulheres lá, que foram capturadas, e aí ele falou que não tinha como levá-las pra cidade humana agora, mas elas iam ficar lá um tempo até que ele desse um jeito de fazer isso no futuro. Mas o ponto é que enquanto elas estão lá, elas são bem tratadas por ele, no caso ele protege elas, teve alguns golpes que tentaram desrespeitar lá, inclusive esse negócio dele de proibir atacarem elas, e ele pegou e matou os caras. Inclusive um deles ele pegou e torturou, botou lá pendurado pra morrer depois. Então ele é bem rígido quando precisa, não tem problema em matar. Até na vida dele ele matou gente pra caramba. Então não detalha muito a vida anterior dele, mas ele comenta que ele era uma pessoa muito pior. Nessa vida ele tá muito mais de boa em comparação. Então ele tá tentando viver uma vida meio diferente. Mas ele tem esse lado meio assassino dele, que ele não tem problema nenhum em demonstrar às vezes. E bom, as garotas começaram a gostar dele. Basicamente o princípio do macho alfa. O cara é forte pra caramba, trata elas bem e tal. E é o único que não é um goblin feio pra caramba lá dentro, então... Elas não têm muita opção, né? De qualquer forma, a Cavaleira é a primeira a se interessar por ele, aí fica com medo e tal, no momento que elas quase foram atacadas. Aí acha uma desculpa dormir junto com ele. Aí depois vem a Goblin também, querendo disputar, então ficou engraçadinho. Que essas duas disputando ele ali, a comédia romântica, principalmente com essa Goblin aí, ficou muito engraçado, interessada por ele. Ele conseguiu o tesouro lá, guardado, de um cara que odiava os humanos. Ele conseguiu, inclusive, convenientemente, um braço, que melhorou bastante a situação dele, porque ele estava com um braço só e estava usando o poder de slime para se virar com aquele braço. E uma parte interessante é que os humanos atacaram esse local, ele falou que ia tentar não matar eles, tentou ser legal com eles e tal, no caso expulsar eles dali, mas eles recusaram até que o momento que ele deu um dane-se e matou todos eles e comeu ainda, porque ele ganha habilidade quando come. Então continua isso, que é bem interessante dele não ser ultra bonzinho. Ele tentou ser legal, ser gente boa com eles, mas os caras recusaram, se comportaram como imbecis, aí vão morrer então. Então eu particularmente gosto bastante disso, porque é um saco esses protagonistas que não matam de jeito nenhum, fazem tudo pra não matar. Quando existe algum trauma, algo parecido envolvendo esse negócio de não matar, beleza. Mas se não existe, tem um certo exagero quanto a isso em várias obras que irrita. Então ver um protagonista que, no caso, não tem problemas com isso, mas não quer dizer que vai ficar tentando matar tudo sem parar, é um negócio que eu acho um diferencial legal da história. E bom, depois disso veio a parte que surpreendeu muita gente, que não tinha spoiler nenhum, não viu aquele meu vídeo provavelmente também comentando o que esperar de Remonster, que é ele Quadríade, que seduziu ele lá e ele não tem problema nenhum com isso. Inclusive ele começa a usar até um bando de habilidades, porque tudo nisso tem umas habilidades que lembram de jogo. Ele começa a usar as habilidades dele Quadríade. Segundo ele, ficou 5 horas com ela lá, fazendo a festa. Não dá pra mostrar muito disso aqui, porque mesmo as imagens não sendo tão pesadas, o YouTube tá muito fresco hoje em dia. E bom, o ciúme das garotas depois ficou muito hilário. Porque ele não notou, mas ele tá cheio de chupões da Dríade no pescoço dele. Então as outras notaram e viram que ele dormiu com a mulher e tal, e elas, no caso, estão furiosas com isso. E ele lá, completamente, o que tá acontecendo? Até que essa explica pra ele, inclusive já dá um beijão nele, então ela tá interessada também. Embora parecesse mais fria quanto a ele, mas tá interessada. E boa essa cena dele tentando dar atenção pras duas lá, que estavam morrendo de ciúme dele. Ela notou o negócio todo, ficou muito divertido. E elas deixam descarado o que elas querem. No caso, querem a mesma coisa que aconteceu com ele e com essa outra mulher lá com ele dormiu, que é a Dríade, no caso. Ele se surpreende, obviamente, mas não recusa. Então, vocês querem? Então bora! Então começa a aparecer um bando de coisa na tela, ficou muito engraçado. As skills que ele vai usando. Ele fez até uma proteção pra tapar o que tá acontecendo lá dentro do quarto dele, com aqueles fios de aranha. O amigo dele vai lá falar com ele, mas o outro fala, pô, eles estão ocupados aí. E pelo amor de Deus, não tem como não notar o que aconteceu. Porque fica aparecendo as skills, fora as mulheres, a sombra das mulheres lá atrás, fica aparecendo um bando de skill ali, uns sonzinhos por trás, as skills, olha o nome das skills, pelo amor de Deus. Então não tem como não rir daquelas skills. E elas spoilam o que tá acontecendo lá, pra que ele usaria essas skills, pelo amor de Deus. Então, olha, a cena é muito hilária, é engraçada também no original. Então eu gostei de como adaptaram, não cortaram e deixaram o que aconteceu, deixa muito óbvio, vai ter cenas dele acordando com elas e tal, então vai ficar mais descarado ainda. Mas não necessariamente precisa mostrar, virar um etizão, ter cenas explícitas, caso algumas obras têm, não tem problema com isso. Teve aquele Sekai Harem, que, pelo amor de Deus, mostra tudo em detalhes. Mas muita gente nem liga pra isso. Só quer ver um protagonista que não seja esses virgões e tal, que a mulher tá doida por ele e tal, e ele fica lá todo denso e tal, e não acontece nada. Então mais um diferencial, o protagonista não tem frescura com mulher nessa obra. De qualquer forma, isso aqui é bem divertido, com uma dinâmica meio diferente, esse negócio da passagem de tempo dele, como ele faz, e mantém a história em movimento, nunca fica sem nada interessante acontecendo ali, ao mesmo tempo que você tem um protagonista que não tem frescura com mulher, não é exagerado, no caso, pra ser dark pra caramba e nem pra ser super bonzinho, a gente tem um meio termo interessante ali. E tem também personagens femininas, que uma delas, principalmente, vai ficar bem interessante aí a longo prazo. Já que lembre-se que personagens aí evoluem nessa obra e mudam de forma. Então estou ansioso para um certo negócio acontecendo aí. E bom, e a polêmica
de Monster lá que eu comentei nesse vídeo. Quando vai acontecer? Olha, nos próximos 2, 3 episódios aí eu creio que deva acontecer. Deva mostrar isso ou não, eles vão cortar, mudar, não sei. Honestamente, a gente vai ter que aguardar aí pra ver o que exatamente eles vão decidir fazer com aquilo. É a única parte polêmica realmente da obra. Tem umas coisas pesadinhas aqui e ali, mas que eles passam rápido, então acaba não chocando muito. Mas essa parte aí, eu realmente não sei o que eles vão fazer com ela. Eles não cortaram nenhuma das partes um pouquinho mais pesadas, só às vezes passaram muito rápido por elas, então a próxima também não creio que vão cortar. Mas como vão tratar isso pode ou não gerar alguma polêmica, ou pode não gerar nenhuma mesmo que apareça. Por quê? Porque essa obra, comparada a várias outras da temporada, não tá tão popular. E o que o pessoal que gosta de gerar polêmica quer? Eles querem uma obra que muita gente esteja vendo. Porque senão eles vão ficar reclamando de uma obra X, Y lá que quase ninguém tá vendo, e aí tá todo mundo cagando. Não vai viralizar, não vai dar like, não vai dar view, não vai dar nada. Então como essa obra não é super hypada na temporada, talvez acabe até um outro reclamando, mas vira um negócio que ninguém liga muito. Então aguardemos aí pra descobrir. Estou bastante curioso quanto que eles vão fazer com uma determinada parte. De qualquer forma, ainda divertido e a adaptação tá mediana dentro do que era esperado. E bom, gente, comentem o que vocês estão achando, estão gostando, não? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.